Vai falar de um assunto que acabou gerando muitos comentários neste fim de semana. Foi o seguinte: neste domingo, a juíza plantonista aqui de Blumenau pediu a soltura de 4 homens que tinham sido presos em flagrante. Então nós vamos conversar sobre isso com a repórter Danúbia de Souza, porque a gente quer entender melhor, né, por que ela tomou essa decisão, né, Danúbia? Boa tarde. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos. Pois é, todo mundo quer entender melhor essa situação, essa decisão que gerou a maior polêmica neste fim de semana aqui em Blumenau. Para entender, ela liberou 4 homens que foram presos em flagrante. Um que teria assaltado uma mulher nas proximidades do terminal Proeb, outro que assaltou uma pessoa, tentou assaltar uma pessoa no bairro Itopava Norte. Ele foi tentar levar o carro desse proprietário e acabou não conseguindo porque o carro tinha câmbio automático. Inclusive, quando a pessoa estava botando o filho na cadeirinha de trás no carro, e aí esse homem rendeu a pessoa e tentou levar o carro e no fim não conseguiu. Também um homem que foi preso, havia sido preso por violência doméstica e outro que havia sido preso por porte de arma de fogo de uso restrito. No fim, o que aconteceu? Essas pessoas nem passaram pela audiência de custódia e foram liberados. Eu estou aqui com o Rodrigo Novelli, que é professor de Direito Penal, para trazer mais informações para a gente, ajudar a gente a entender essa situação. É normal acontecer de liberar assim, antes mesmo de passar pela audiência de custódia? Uma boa tarde. Boa tarde, Danúbia. Não é normal, mas é possível, né? A partir do momento que há uma prisão em flagrante, é formalizado isso na delegacia, o próximo passo seria a audiência de custódia. Mas hoje em dia, nada impede que o juiz, antes mesmo da audiência de custódia, avalie a situação, se é possível conceder a liberdade provisória ou então passar pela audiência de custódia. Para a gente entender a situação indo item por item, com relação ao uso restrito de arma de fogo, ou seja, essa pessoa só tinha uma arma de uso das Forças Armadas, não seria crime hediondo? Bom, o crime de porte de arma de uso restrito ele é classificado como crime hediondo. Em que pese a legislação falar especificamente que não cabe liberdade provisória, o STF em várias e várias decisões concede liberdade provisória em todos os casos, desde que analisado cada situação pormenorizada. Então, provavelmente o magistrado, nesse sentido, analisou e verificou que seria o caso. Violência doméstica, temos a Lei Maria da Penha. Liberar um homem que acabou de agredir uma mulher não seria colocar ela em risco? Não necessariamente, porque quando é concedida uma liberdade provisória, o juiz não libera a pessoa simplesmente. Ela libera mediante algumas condições. Certamente devem ser fixadas algumas condições nesse caso. Tentativa de assalto, de qualquer forma, a gente sabe que a pessoa não ficaria presa, né? Porque a legislação ali prevê o regime semiaberto, por exemplo. Semiaberto, ou dependendo da pena, poderia ser colocado até mesmo regime aberto. Então, mas na verdade, mesmo essa pessoa sendo colocada em liberdade, ela tem algumas garantias, ela tem algumas obrigações que ela deve respeitar. Então, a liberdade ela não vai gerar nunca um sentimento de impunidade, porque essa pessoa ainda vai sofrer um processo penal e se ao final, se for condenada, vai ter que cumprir sua pena. Você acha que o fato do nosso presídio e da nossa penitenciária estarem lotados auxiliou a tomada dessa decisão? Não é esse o único fato, mas é um indício de que no Brasil nós prendemos muito. O problema é que nós prendemos errado. Então nós temos 2 unidades em Blumenau superlotadas. Então o que nós temos que verificar é o seguinte: quem realmente precisa estar preso e quem pode responder o processo em liberdade. Pois é, no fim acaba, querendo ou não, dando uma sensação de impunidade, né? Mesmo eles respondendo ainda o processo. Bom, esse sentimento ele não pode ser generalizado, em que pese a pessoa responder o processo em liberdade, ao final, se for condenado pela justiça, deverá cumprir sua pena. Tá certo, então, professor, muito obrigada pelas explicações. Importante, né, Joelson, para a gente entender essa decisão que gerou a maior polêmica neste fim de semana aqui em Blumenau. A legislação permite e eles foram liberados, mas mesmo assim vão continuar respondendo o processo. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Danúbia. Muito obrigado também a participação do Dr. Rodrigo Novelli. É claro, né, o juiz ele precisa tomar as suas decisões baseado unicamente na lei. Ele não pode fazer nada que fuja da lei. Se houve essa permissão para a liberdade, é lógico que isso foi tomado com base em uma legislação oficial, né? Agora, que para nós, isso acaba aumentando a sensação de impunidade, sim. Você imagina uma situação de um homem que foi preso em flagrante porque estava agredindo a mulher, né? Tinha uma denúncia de agressão à mulher, e esse homem ele não fica preso, ele é colocado em liberdade com algumas condições para cumprir. A gente sabe que alguns homens, algumas pessoas, mesmo
sendo imposta algum comportamento, alguma conduta que eles devam seguir, a gente sabe que muitas vezes eles não seguem e depois o caso acaba virando uma tragédia.